Quando os irmãos perguntam de condições diferentes de vida. Por exemplo, uma pessoa que revela o que ela está vivendo, porque ela vive com uma pessoa que corresponde, uma pessoa que entende, uma pessoa que tem o mesmo entendimento, que busca o crescimento, a, que busca a melhoria de vida, né? Que busca família, tá ali sempre interagindo entre família, igual o caso. E tem gente que não faz isso. E aí a pergunta que os irmãos fazem é: o que a pessoa deve fazer? Né? Por exemplo, se eu tenho um irmão que ele e a esposa dele, eles trabalham para o crescimento familiar, eles estão empenhados no crescimento familiar, então eles buscam as mesmas coisas, os mesmos objetivos, crescimento, prosperidade, amor, revelação, e eu tenho comigo uma esposa que ela não corresponde a isso. Aí a pergunta dos irmãos é: o que essa pessoa deve fazer? Então essa é a dúvida, né? Como que eu vou falar para uma pessoa que não está vivendo isso que o outro lá, que está testemunhando aí, está vivendo? Então, essa era a pergunta que os irmãos estavam fazendo aí, não é, irmãos? Não era essa a dúvida? O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Mas veja Porque bem, a pessoa não entende quem ela é. Tudo parte disso daí. Porque quando a gente entende, a gente se centraliza no nosso real, você entende que as coisas de fora não tem como te influenciar. O que o teu marido te faz é ruim, não é legal, mas você sabendo quem você não se deixa contaminar, sim, entende? Não estou falando que talvez a pessoa vai viver o resto da vida até a morte o separe, não é isso. Mas você tem a capacidade de separar o de fora do que te influencia. É isso que eu acredito. Porque o que acontece de fora não pode te influenciar. Se está te influenciando, é porque você está com seus olhos naquilo que não é a sua verdade. Então, porque você está visando o seu bem-estar e não o bem-estar do outro. Eu acho que é por isso que está acontecendo tudo isso nesse mundo. Porque as pessoas só estão vendo o seu interesse. Ou seja, se eu estou bem, está fazendo do jeito que eu quero, beleza. Não está, filha, puxa o carro. Não está, vai curtir, vai fazer outra coisa, sai de fora da minha vida, porque não consegue ser doador de nada para ninguém. É isso que eu penso. verdade. Irmãos, muito boa a conversa aqui, muito boa mesmo, tá? Mas eu estou meditando aqui na conversa dos irmãos e estou percebendo uma coisa, irmãos. Não me leve a mal, não me leve a mal. Qual que seria a solução para tudo isso, irmãos? Os irmãos estão falando de coisas assim que fogem da nossa capacidade. Eu A volta concordo com de os irmãos. Jesus. Qual que seria a solução para isso tudo, irmãos? Jesus voltar. Sabe por que tá tudo bagunçado a coisa? Sabe por que você não sabe o que dizer para uma pessoa que está vivendo uma vida diferente da sua? Porque você não tem como dizer nada. Porque Verdade. essas pessoas precisam ter o referente. Sem a referência que a irmã Viviane falou, não tem jeito. Então, por que a mocidade de hoje em dia é diferente? Porque eles perderam o referente, eles perderam a referência. Entendeu? O problema está nas pessoas terem perdido a referência. Por isso que Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é o referente para nós. Enquanto a pessoa tiver a sua própria convicção de certo e de errado, ela está fora da referência de Deus. E aí nada vai caminhar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então, como que eu vou dar um conselho para uma pessoa? Olha para Cristo. Olha para Cristo, porque Cristo é referência. Ele sempre foi a referência.
Ele não era só a referência para os hebreus, ele é referência para todos nós. Ele não é referência só para os anos do primeiro século, ele é referência até hoje. Então, o que está faltando é as pessoas olhar para a referência. Eu disse para os irmãos desde o princípio, como nós vamos revelar em um mundo idealizado pelos homens. Os irmãos continuaram falando da mesma coisa, da ideologia, não é? Sempre da ideologia. Mas a pergunta que eu fiz no começo teria que ser a condução do nosso estudo hoje, que eu acho que deveria ser a condução do nosso estudo hoje, é como nós vamos falar, né, dessa forma de vida que as pessoas estão vivendo, fazendo das suas ideologias as suas buscas, né? Como que nós vamos revelar no mundo, como nós vamos viver num mundo onde tudo se tornou relativo. Essa é a pergunta do começo, vocês lembram? E no final do estudo, os irmãos estão de novo exaltando a relatividade. E como que nós vamos viver num mundo onde tudo está relativo, irmãos? Olhando para o referente. A referência nossa de vida tem que ser quem? Cristo. Cristo. Não é eu falar o que eu acho. Ah, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que ele tem que fazer assim. Eu acho que tem que ser daquele jeito. Se eu falar o que eu acho, não resolve, irmãos. O que vai transformar a vida do ser humano, o que vai transformar a vida do ouvinte que está ouvindo isso aqui, é ele olhar para a referência. Quem é a referência? É Cristo. Eu disse para os irmãos, exaltei, Cristo sendo homem, ele é a referência para a mulher do que é ser uma mulher de fato. Cristo sendo solteiro, ele é a referência para um marido que é ser um casamento de fato. Entendeu? Cristo, sendo quem ele é referência para qualquer um o que é ser um filho de Deus de fato. Então, essa é a salvação, a referência. Você ter a referência do que é viver em Deus, viver a árvore da vida. É isso que é a salvação para casamento, para emprego, para saúde, para tudo, irmãos. Essa é a referência. Viver o absoluto, né? Como que a pessoa pode saber disso, que Cristo é a referência? Porque qualquer pessoa que você se encontrar por aí fala assim, busca Jesus, busca Deus, que você vai ter a solução do seu problema. Como que a pessoa Sim. que fala, pô, então vou ter que orar, vou ter que ir para a igreja. Aí ela vai achar que a referência está lá dentro da igreja. Aí ela chega lá dentro e escuta um monte de abobrinha. Isso. Tem que explicar como é buscar essa referência. Isso. A referência não é a igreja. A referência é Cristo, o ato de Cristo, as atitudes de Cristo. Não olhe para o que está acontecendo. Busca a referência, busque Cristo. O que é isso, meus irmãos? Onde eles vão buscar? O que é buscar? Para mim, é você separar você da carne. Você não é a tua carne, você é o espírito. É isso para mim. É você Amém. entender que você não é a situação que você está passando. Eu entendo que para nós que estamos aqui agora nesse estudo, fica simples de entender. Mas para quem não é e não conhece realmente a verdade, vai buscar de formas diferentes. Verdade, É difícil entender isso aí. É difícil entender. Pô, vou ter que ser um Cristo. Quando que você vai falar para alguém, para a pessoa assim, você é Cristo, e a pessoa vai falar assim, vai acreditar? Eu falo por mim, porque assim, a gente vê muitas pessoas colocando adesivo no quadro, no carro, por exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você lê essas palavras, elas são só palavras, mas se você entender que quem está dentro de você é que te fortalece, tudo muda. Porque aí a dor, medo vão começando a diminuir, entende? É nesse sentido que eu estou querendo dizer, que nós não somos aquilo que vemos no espelho, nós somos espírito. E outra, Entende? nós somos espírito precisando nos humanizar. Quando a humanidade tiver consciência que ele precisa ser um ser humano verdadeiro, aí tudo vai começar a transformar. Porque o povo vai estar procurando se espiritualizar errado, sabendo que nós somos espírito, precisando nos humanizar, como Jesus nos falou, né? Então, é por esse motivo que a pessoa prega isso, fala, e não entende do que está falando.
Mas é bem por aí. Por isso que quando a gente entende isso, e todos os percalços que a gente passa ruins na vida, passa a ser o quê? Processo para crescimento espiritual. Não provações, castigo. Sei lá, eu não sei se eu consegui me expor direito é porque o que me fez bem, entende? Porque todas as vezes, não é que eu não sinto, a carne às vezes vem me trazendo certas situações, só que quando a carne vem me trazendo certas situações, eu já penso, eu não sou isso. O que está em mim, o que eu sou é mais forte do que toda essa situação, e isso me traz paz. Então, Viviane, eu compreendo a irmã e eu sei como é que funciona mesmo. Eu penso assim, por isso que Deus se fez filho e se fez carne, e veio nos ensinar isso que nós estamos falando agora. Só que para as pessoas que leem a Bíblia e vão para o sistema religioso, elas não entendem dessa forma. E aí que fica difícil. Se a irmã chegar para uma pessoa que não tem a mente aberta, que é, tipo, viciada, né? É tipo, assim, fã daquilo ali, ama aquele estudo, e só quer entender aquilo que está ali, da forma que foi feito o estudo lá, ela jamais vai acreditar nisso que nós estamos dizendo aqui agora. Mas, porque nós somos espíritos, estamos aqui num processo de passagem, foi o que Cristo fez, ensinou o que tinha que ser ensinado, só que nem todos entenderam. Mas, irmão Serginho, não é a gente falar, é aonde Deus nos colocar. Se Deus nos colocou naquela situação, é porque quando aquele quem chegar até nós, algum pontinho de luz vai acender neles. Mesmo que ele não entenda tudo completamente naquele momento, mas essas palavras que não são nossas, vêm de Deus, vai tocar no coração dela. Aí, Amém. ela não vai entender tudo, não. Ela vai achar confuso, sim, como nós achamos também. Mas aí ela vai procurar entender, a visão dela vai começar, ela vai começar a enxergar alguma coisa. Aí ela vai começar a buscar, talvez, diferente. É aí onde a verdade vai entrando. É isso que eu acredito, pelo menos. Concordo com a irmã. Não é Amém. eu chegar com uma religião, porque a religião dizia, você tem que falar a verdade. Não é disso, não é falar a verdade. A gente não está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para revelar. Isso. E as pessoas vão vir, ou a gente vai estar no onde de Deus. É isso que eu acredito. E quando você abrir a tua boca, você não vai abrir para falar palavras, apenas falar. Aquilo que sair da tua boca vai ter efeito. Eu acredito nisso. Pode ser que não de imediato, mas naquele momento, aquela palavra vai ficar na cabeça daquela pessoa. Aí ela vai procurando até chegar no entendimento. É o que eu acredito. Porque é muito fácil, né, irmã Viviane, você chegar numa situação, ou seja, você chega em mim e fala, irmã, que eu estou passando isso, aí eu falo para você, não, você faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo outro, que vai mudar. Não é por aí. Né? Nós temos que ser a referência. Há muitos anos atrás, quando a gente passava por alguma situação, desemprego, e eu me desesperava, a minha mãe falava assim para mim, assim, ai, confia em Deus. Mãe, confia em Deus, a minha angústia não passava, entendeu? Mas por que a minha angústia não passava? Porque os meus olhos estavam naquilo que eu queria. Hoje não, hoje eu passo pelas mesmas, já passei por situações iguais ou piores, e eu vejo diferente. O meu olho não está no desemprego, por exemplo, o meu olho está em Cristo. Então, em Cristo não me falta nada. Amém. Aí, se eu for falar isso para uma pessoa que não tem esse entendimento, ela vai achar que isso é loucura. Ah, capaz mesmo, eu estou desempregado, estou passando necessidade, porque o olho dela continua ali. Enquanto o olho dela permanecer nas necessidades dela, na carne, e ela não entender que ela não é aquilo dali, e não se voltar para Cristo, para a referência, ela vai continuar sofrendo.
Então, Você fala, ela não entende, mas uma hora ou outra, se ela vem até você, é o que você tem para falar para ela. Uma hora ou outra, essa luz vai iluminar a mente dela e ela vai conseguir enxergar dessa forma, ou continuar sofrendo. amém. Agora, tudo isso se resume ao quê? Ao tratamento do espírito? Não, tratamento da alma. Então, o ser humano tem que tratar Exatamente. a alma. As reuniões é tratamento de alma. É a salvação do entendimento. É aí que tudo muda. É no entendimento. A Na alma transformação que a irmã Cileide está falando. É aí que acontece a transformação. da Porque é mente, aí né? que você começa a entender o espírito, que você é um espírito. É tudo na tua mente. Amém. Concordo, irmã Viviane, concordo. Então, existe uma referência que nós muitas vezes não olhamos para essa referência e nós relativizamos o nosso conceito de ideal. E assim as pessoas estão vivendo e sofrendo. Enquanto houver essa relativização do conceito de ideal, a pessoa não enxerga o referente, a referência. E aí vai continuar sofrendo o resto da vida, né? Porque aí não há como revelar salvação. Já que o horário já Oi? passou, só vamos dar mais uma esticadinha. Com uma pergunta que eu posso fazer? Pode. Então, isso que a irmã Viviane argumentou aí, eu concordo também. Mas eu estou dizendo assim também, agora a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: para a pessoa que vive essa situação que foi conversada aí, uma situação difícil, de dor, de luta, e ela não tem nem como referência que Deus pode ajudar e que pode tomar um caminho. Como que essa pessoa pode viver a vida? Ela vai sofrer pro resto da vida. Não teria uma resposta para dar assim, a respeito disso, dessa pergunta? Então, irmão, é a mesma coisa assim, se você tiver com a dor e você não quiser ir buscar o médico, como que você vai melhorar? Não vai. É a mesma verdade. coisa, entendeu? Legal, irmão. Obrigado. Somente aqueles que vêm para a luz são iluminados. Quem não vier para a luz vai continuar no escuro. A luz está lá. Para quem quiser vir para ela, vai ser iluminado. Esse terá condição. Hoje nós estamos nessa condição porque nós viemos, nós buscamos. Pelo menos eu fui estudar, fui buscar, fui tentar aprender. E aí eu cheguei para essa condição. Eu vejo que a irmã Viviane está testemunhando aí, ela está falando isso porque ela também chegou nessa condição. A irmã Creuza, a irmã Cileide, irmão Ademir, irmão Sérgio, irmão Paulo, irmão Valdecir, que está aqui também, eles estão vivendo essa condição porque eles buscaram essa condição. Agora, se eles ficassem em casa, de braço cruzado, esperando que alguma coisa acontecesse, eles não iam ter essa condição, irmãos. Nós não teríamos essa condição. Isso aqui é resultado de um plantio. Nós plantamos e agora estamos colhendo. Entendeu? Agora, achar assim, por exemplo, como que eu vou falar para uma pessoa que nunca teve esse contato? Se ela não for buscar o contato, ela não vai ter. Não vai ter esse contato, ela não vai ter esse entendimento. Entendeu? É assim que eu penso, tá? Assim que eu enxergo a vida hoje, porque quem não buscou, não encontrou. Quem não bateu, não abriu. Quem não procurou, não achou. Todo Eu fico aquele que busca, pensando, encontra. Todo aquele que bate, abre. Todo aquele que procura, encontra, né? e o ateu que não crê nisso, né? Como é que ele faz, né? Então, ele vive do jeito dele. Não tem problema. Isso aí para Deus não tem problema, irmão. O nosso certo e o nosso errado nunca tem problema para Deus. Isso aí é problema só para nós, entendeu? O nosso certo e o nosso errado só causa acertos e problemas, só causa coisas boas ou más para nós. Para Deus não tem problema nenhum, nosso erro, nosso acerto. Acredito, porque ele já veio dar um ensinamento aqui, né? Ele já mandou ensinamento aqui. Sim, sim. Agora acredite quem quiser. Acredite quem quiser. Deus não tem crise de identidade. Uma vez, em uma reunião, perguntaram para o Jó, né? Ô Jó, o que o seu acerto faz com a nuvem que está lá em cima? O Jó pensou, nada. E o que o seu erro faz com a nuvem que está lá em cima, Jó? Muda a nuvem em algum tirar do lugar, muda alguma coisa? Nada. A nuvem, o orvalho, era a representação de Deus na época lá, né, irmãos? Então, aquele jovem estava explicando para o Jó que não era o erro e não era o acerto dele que mudava Deus em alguma coisa, e só mudava o próprio Jó. Entendeu, irmãos? E assim também é para nós nos dias de hoje. Nosso erro, nosso acerto não muda Deus em nada. Deus, ele é aquela referência e acabou. Queira você viver essa referência
Resultado. Queira você não viver, o resultado. Então, a responsabilidade é toda nossa, não é nenhuma de Deus. Deus é imutável. Imutável. Não muda. Deus não tem crise de identidade. Não tem. Irmãos, considerações finais aí dos irmãos, já passou um pouquinho, os irmãos nos perdoem pelo horário. Isso aí, meus irmãos, bom dia para todos vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês, estamos juntos, sempre buscando aprender, entender e viver esse Deus maravilhoso, e que a gente possa ser usado por Deus para ser influência para aqueles que não entenderam ainda, que eles possam ver também na nossa vida aquilo que nós temos vivido de verdade, e essa referência possa também transformar vidas, assim como transformou as nossas. Amém? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, esse é o nosso objetivo. Amo Amém. vocês, graça e paz, estamos juntos, até a próxima, se Deus assim permitir. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak